Pronto. Então, a gente vai ter um momento agora com a professora Ana Paula, né, com um projeto lá de artes e cultura lá de Parelhas, tá? Então, professora Ana Paula, fica à vontade, né, e vamos lá. Bom dia. Ana Paula, a câmera está deitada. Sua câmera está deitada, Ana Paula. Não está. Então tem que virar. Só um minutinho, bem rapidinho. Vou virar. Aí? Deu maravilha. Certo? Perfeito. Bom dia a todos. Nosso acolhimento hoje, faremos direto da Casa de Cultura Popular de Parelhas, no Palácio Florencio Luciano. Hoje nós contaremos com 2 representantes. A artista Aisha Evelyn, que faz parte da orquestra de violões da Casa de Cultura, junto com seu maestro Chico Natureza, e após a apresentação de Aisha, teremos a apresentação de um representante da Orquestra Sanfônica de Parelhas, Cauê, junto com seu maestro Emanuel Araújo. Agora passaremos a apresentação para a artista Aisha Evelyn. Sou eu que você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que você, seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais com você. Serei de você, confidente e fiel. Se seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que você, seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá, o verão está no céu, e você vai arrasar no meu papel. Está escrito em mim comigo, ficará guardado, será prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Aí contamos com a apresentação de Aisha e seu maestro Chico Natureza. Nesse momento vamos convidar agora os meninos da Orquestra Sanfônica para fazer uma apresentação. O nosso intuito aqui é valorizar, né, jovens estudantes que vêm abrilhantando e carregando essa bandeira da cultura. Né? Nós que trabalhamos na escola sabemos o quanto que é difícil hoje os jovens
tem um gosto um pouco diferente. E quando a gente encontra esses jovens, mais do que justo está divulgando, certo? Vamos agora preparar os meninos da orquestra sanfônica para a apresentação. Eles vão subir aqui no palco e darão início. Sai um minutinho para eles fazerem a apresentação deles. Agradecer, né, os artistas local e passar para vocês. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho desses meninos, o projeto Arte na Casa, é só visitar a fanpage no Facebook Arte na Casa. Gostaria novamente de agradecer a todos, em nome da equipe Foco, a Cleito e a Dinho, por ter novamente contribuir para essa nossa formação. Obrigada a todos e repasso aí para dar continuidade. Obrigada. Isso aí, parabéns, né? Eu li o comentário, Márcia disse assim, só ela abrir a boca, eu já me emocionei, né? A gente só escutar o som, né? Já o som da nossa infância, né? A gente já fica um pouco emocionada. Né? Então, parabéns. Então, pessoal, depois a Ana Paula vai colocar aí no chat, eu vou pedir a ela para colocar no chat o link, né, do local lá. A gente pode também estar divulgando esse projeto, hein? É muito importante que a gente possa estar divulgando. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, falar alguma, né? Tanta gente aí escreveu aí no chat, né? Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, falar alguma coisa, né, sobre esse momento? Não? Estamos abrindo aqui para que vocês possam expressar esse momento tão legal. Olha só, começar uma segunda-feira com uma parede de música dessa, de Parelhas. Então, de parabéns pela escolha, foi muito massa. A menina deu show, uma voz muito boa. Né? E a orquestra sanfônica, não tem o que falar, né? A sanfona bate forte no coração da gente. É verdade, né? A sanfona bate forte no coração da gente, é nordestino, né? Então, opa, pode falar. Deu saudade do meu seridó, viu? Pense que eu viajei aqui
Cheguei lá, sem empurrar, fui até bater em paredes. Pode ser. Bom demais. E para quem não conhece, é bom, gente. Para quem não conhece as cidades do interior, né, do nosso Rio Grande do Norte, eu conheço algumas, realmente, e é muito bom a gente visitar a nossa cultura, é muito bom a gente estar lá, a gente conhecer, né, como forma da gente valorizar. Isso faz parte, né, de todo o processo de valorização da cultura, da arte, né, e a gente faz parte, né, desse meio. A educação física também é responsável por estar difundindo, por estar, né, dando visibilidade a todos esses elementos da nossa cultura popular, né, seja aqui do Natal, do Rio Grande do Norte, né, e do nosso país, tá? Então, é muito bom esse momento, muito bom, né, para segunda-feira. Então, vamos lá, né, para a gente também ter um momento agora cultural, né, trazendo o professor lá de São Paulo, né, para vocês. Então, vou falar um pouquinho aqui, né, o currículo aqui do professor Vitor Germano, tá? Então, o Vitor já se encontra. Então, vou falar aqui o currículo dele, que ele passou para mim, mas ele vai também, em algum momento, estar falando da vida dele, da experiência dele como professor, né, nessa cultura, né, porque a dança também é um processo cultural. Ele vai estar um pouquinho falando com vocês no decorrer da fala dele. Então, o Vitor é um professor licenciado e bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, da Unesp do Rio Claro, mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologia pela Unesp Rio Claro, atuou como professor da Prefeitura Municipal de Rio Claro, atuou como professor universitário nas Associações de Escolas Reunidas de Rio Claro, atuou como analista técnico educacional pelo SESI São Paulo, na formação de professores da rede de ensino e municipais conveniados. Atualmente compõe um grupo de professores do Departamento de Educação Física do Colégio Pedro II, e também é membro e pesquisador, né, do NEAB, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas, do Colégio Pedro II. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Vitor, para ele se apresentar mais e para ele, né, proferir também a palestra nesse momento maravilhoso que a gente teve de abertura, e agora a presença dele aqui. Olá, bom dia a todos e a todas. Me ouvem bem aí? Sim, Vitor, tá ótimo o seu áudio. Maravilha. Já peço perdão pelo pequeno ruído aqui, eletrodoméstico dentro de casa, já viu, mas já vai parar ele. E já agradecer, né, fazer as minhas palavras a do professor Daniel aqui. Acho que começar uma segunda-feira com uma música, com todo esse carinho, com todo esse cuidado, não tem coisa diferente. Eu, quando ia também, estava ali com as aulas, ou estava lá com os professores em formação, eu sempre gostava de abrir o espaço com uma música. Eu acho que isso torna o nosso dia mais leve, né? O nosso momento mais tranquilo e tudo mais. Então, agradeço pela organização, pelo convite, pelo carinho, e é muito bom começar a segunda-feira assim, dessa maneira. Ficou até mais leve, mais tranquilo aqui. Bom, e antes de começar a minha apresentação aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas experiências com a dança e tudo mais, e até falar um pouco de Natal, né? Eu acho que eu conheci a Diane, principalmente, quando eu fui aí, né? Foi a única vez que eu fui para aí, se eu não me engano foi em 2012 ou 2013. Eu fui num... 2012? Eu fui num evento, se eu não me engano, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí a gente teve lá um encontro de grupos de educação física, e eu estive lá com a professora Suraya, com os demais colegas, e foi muito bom. Nossa, eu, sem dúvida, tenho muita vontade de retornar para aí, para a gente poder trocar, para a gente poder conversar, porque foi um momento bem gratificante. Então, muito agradecido por isso. E aí eu vou pedir para projetar aqui a minha apresentação, por gentileza, e aí eu vou falando aqui aos pouquinhos. Bom, mas antes de mais nada, né, falar um pouquinho sobre mim, rapidamente, né, ela falou um pouquinho das minhas experiências, que eu espero que se expandam. Eu gosto muito de aprender, de ir para diferentes locais, né, para poder ressignificar a minha prática. E até o ano passado, eu estava trabalhando com formação de professores, né, no SESI São Paulo, né, para quem não conhece, eles têm um programa de formação de professores. Então, eu, com um grupo de colegas de diferentes áreas, nós íamos para as várias cidades do interior paulista, né? E a gente fazia, né, dias de formação de professores. A gente tinha temas como avaliação, como práticas corporais de aventura, como danças e etc. E a gente
fazia um dia diferente lá, um dia para que esses professores pudessem discutir e experimentar algumas práticas voltadas para esses conteúdos. E era bem interessante, a gente trocava muita figurinha e dentro disso era um trabalho muito interessante. Então, claro que a gente está aqui online, mas eu espero que a gente tenha uma oportunidade de estar trocando essas figurinhas pessoalmente. Eu vejo que é muito um processo de troca mesmo, né? Hoje a gente vai estar falando sobre dança, e nós sabemos que, querendo ou não, dança é um conteúdo que ainda está fica um pouco de lado, né, no currículo escolar. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu não sei aí no Rio Grande do Norte se essa realidade é um pouco diferente em Natal, mas geralmente as danças são vistas como aquele conteúdo que aparece nas datas comemorativas, nas festas e nos eventos, mas a gente vai poder conversar um pouco mais durante o encontro. Bom, eu, né, já só para adiantar para vocês, não sou dançarino, não sou bailarino nem nada, né? Mas fui uma pessoa que, ao longo do tempo, eu me apaixonei por essa prática corporal. Na faculdade, né, que eu estudava, como muitas pessoas, a gente precisa de bolsas, né, de auxílio para se manter no local, né? E aí foi interessante que a primeira bolsa que apareceu para mim, a primeira oportunidade que me ofereceram, né, foi para algo relacionado ao conteúdo de danças. E eu não avisei a professora responsável, né, que eu não sabia, né, não era muito da dança, etc. Mas ela falou, não, você vai aprender, né, e você vai tocar um projeto aí com o pessoal no EJA e depois outras propostas de extensão aqui dentro da universidade. E desde dali, né, que foi em 2008, eu não parei mais. Aprendi alguns conhecimentos sobre dança de salão, principalmente, né, e a partir da dança de salão, eu fui para outras práticas, né, de dança também, como jazz, street dance, etc. E até hoje eu sou apaixonado por isso, né? Inclusive, na minha dissertação, eu estudei um pouco sobre como ensinar as danças, mais especificamente, né, também o hip hop, a partir das tecnologias. Como é que a gente pode inserir as danças na escola a partir de um outro olhar também, né? E aí, já entrando um pouquinho aqui na minha apresentação, né, que é a ideia de trabalhar com o tema ressignificando as danças nas aulas de educação física, né, que é a ideia de trazer outros significados para a dança para as aulas de educação física, né? Até porque, como eu disse, a gente sabe que às vezes é um conteúdo que fica um pouco de lado ou que ele é renegado. Então, só para eu poder explicar um pouquinho para vocês a minha relação com esse conteúdo que eu acho maravilhoso, assim como outros, mas eu não entrei na educação física, né, pensando em trabalhar, em abordar, ou, enfim, aprofundar um pouquinho os olhares para o conteúdo de dança. Bom, vou pedir para avançar aqui para a próxima telinha. Qual que é o objetivo da apresentação de hoje, né? Bom, durante essa manhã aqui, nessa apresentação, o nosso objetivo vai ser analisar e discutir um pouco, né, sobre o ensino das danças nas aulas de educação física. E para isso, né, eu organizei essa apresentação, e até vai ter um momento que eu vou quebrar o protocolo aí, que eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês, né? A gente vai passar por alguns momentos, mais especificamente por 4 momentos. Inicialmente, eu vou começar aqui com uma contextualização sobre a educação física, sobre a dança nas aulas de educação física. No segundo momento, eu vou trazer algumas discussões do que a gente julga importante ensinar sobre as danças na escola. No terceiro momento, a gente vai trazer algumas discussões sobre o porquê ensinar as danças nas aulas de educação física, né? Num quarto momento, a gente vai debater um pouquinho sobre como ensinar essas danças nas aulas de educação física, até porque a gente sabe que existem alguns estereótipos relacionados ao professor de dança, a como se deve ser uma aula de dança. E num quinto momento, eu vou fornecer aqui um breve relato de experiência do que eu já desenvolvi relacionado à dança, e até também vou falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo agora, né? Até porque a gente está aí com o trabalho remoto, né? A gente não está com contato com os alunos, e mesmo assim a gente está contextualizando as danças nas aulas de educação física. Está sendo um trabalho bem interessante. Pode avançar, por gentileza. Bom, então, para a gente contextualizar aqui um pouquinho a dança no nosso contexto, né, para a gente pensar nas danças nas aulas de educação física. O primeiro ponto, né, talvez aqui todos eles sejam óbvios aqui para todos os professores de educação física que
estudam a área, mas é sempre bom a gente pontuar, né? A primeira ideia é a gente entender que a educação física é aquela disciplina que aborda, né, que estuda a cultura corporal de movimento, né, ou a cultura corporal. E isso engloba diferentes práticas corporais que alguns autores reuniram aí em grandes grupos, né? Jogos, brincadeiras, danças, lutas, esportes. Alguns, né, abordam também as práticas corporais de aventura, as atividades circenses e etc. Né? E hoje em dia existe muito essa ideia da necessidade da escola repensar, né, as formas de ensinar e aprender os conteúdos abordados, né? Principalmente trazendo um espaço, trazendo uma discussão para as culturas juvenis, né? A gente vai ver que, de um tempo para cá, existe um pouco dessa preocupação, né, de pensar em diferentes formas, até para atrair esse aluno, né, para esse ensino ficar um pouco mais significativo para esses estudantes. Então, a gente entra aqui na outra ideia, né, que é nessa importância da gente contextualizar os conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos, né? Parece algo pequeno, mas ou parece algo, às vezes, sem importância, mas é muito importante quando o professor menciona para o aluno por que ele vai estar aprendendo aquilo, né? Por que aquilo é importante, por que aquela determinada prática corporal vai ter um certo significado para aquele aluno, né? Então, de novo, hoje existe essa preocupação, não é simplesmente aquela resposta de, ó, você vai aprender porque essa é a aula que eu preparei hoje. Você vai aprender porque isso é o que está no currículo aqui e ponto final. Isso que está no livro didático e você não tem escolha, né? Então, existe hoje essa ideia, esse movimento de trazer uma maior contextualização dos conteúdos para os estudantes. E aqui, já entrando na ideia, né, no conteúdo de dança, a gente vê, de acordo com alguns autores, né, com algumas pesquisadoras da área, que as danças, em sua maioria, né, elas estão presentes na escola muito em datas comemorativas e festividades, né? Elas se apresentam, sim, na escola, mas a maioria das vezes ela é trazida, ela é abordada nessas datas comemorativas. E, obviamente, né, para ela ser trazida nessas datas, ela também é ensinada de uma determinada forma, né? E aí a gente vai discutir também que, às vezes, é necessário a gente desconstruir um pouco desse padrão, um pouco desse movimento e trazer essa dança de uma outra maneira, né? Trazer essa dança em outros momentos também da nossa prática corporal. Até porque a gente vai ver que existem hoje, né, alguns princípios pedagógicos que dizem, né, que ratificam que essa dança ela precisa aparecer em diferentes momentos do currículo escolar. Pode avançar, por favor. Bom, mas aí a gente viu que a dança ela já aparece, né, em sua maioria, em alguns momentos, e aí a gente pergunta, né, quais será as maiores dificuldades que os professores encontram, né, para ensinar a dança na escola? E aí eu elenquei, né, de novo, né, a partir de alguns estudos, alguns dos motivos que mais aparecem, algumas das justificativas que mais aparecem nesses estudos como justificativa desses professores. Primeiro, é a falta de domínio e conhecimento, né? Eu coloquei embaixo ali a ideia, abre aspas, né, do mito do professor bailarino, ou da professora bailarina. Olha, Vitor, eu não vou ensinar dança, né? Quando a gente perguntava, eu não vou trabalhar com dança, porque eu não sei dançar. Porra, eu pareço um cone, pelo amor de Deus, cara. Eu vou na festa, parece que eu tenho 2 pés direitos, queria dançar um forró, mas não dá, não vou nem para lá nem para cá. Então eu deixo quieto. Esse conteúdo eu nem passo reto mesmo. Às vezes eu chamo um aluno, uma aluna que tem um pouco mais de experiência e aborda esse conteúdo e tudo mais, né? E, na verdade, a gente vai ver que não precisa ser assim, né? Como eu disse, eu também não sou dançarino e trabalhei muito com dança, né? Mas é interessante a gente refletir também, né, um outro aspecto, que é o item de baixo, um pouco sobre a nossa formação inicial e continuada. Eu gostaria que vocês refletissem aí, né, na cabeça de vocês, como é que foi na universidade, na faculdade que vocês estudaram, como é que foi esse ensino de dança? Né? Será que ele trouxe reflexões para ensinar a dança de diferentes formas na escola? Ou geralmente foi, às vezes, né, como acontece, um aglomerado de diferentes manifestações rítmicas que a gente foi lá absorvendo, foi aprendendo, porque a gente também não teve na escola,
e depois agora a gente está tendo que se virar, de repente, para poder ensinar alguma coisa para os alunos, né? Veja que uma coisa é consequência da outra, né? A gente não teve muita vivência, às vezes, na infância e tudo mais, na adolescência, a gente teve pouca vivência na escola, a gente teve, às vezes, né, um aglomerado de práticas corporais lá na universidade, e agora a gente chega lá, se eu for para escolher, se eu for trabalhar com dança, ou uma outra prática corporal que seja um pouco menos dificultosa para mim, eu vou para outro caminho. Dificilmente eu vou trabalhar com isso que, putz, de repente, eu não tenho muito traquejo, né? E que bom para quem teve, né, uma experiência diferente, uma experiência positiva, né? Infelizmente são exceções. Muitas das vezes, professores não têm muita experiência, por isso deixam de ladinho ou, de novo, né, nas datas comemorativas, fazem ali um evento para abordar um pouco dessas questões. Outro ponto também, né, que é uma justificativa para a dificuldade para se trabalhar com a dança, né, que se ouve bastante, é esse certo preconceito ou mesmo resistência da comunidade escolar. Olha lá, Vitor, não vou trabalhar com dança porque os meus alunos não vão querer aderir, eles não gostam, né? Ou a comunidade escolar, né, ou a direção, a coordenação, ou os pais podem pegar mal, dependendo da dança que eu for abordar, né? Então, vou dar um exemplo aqui do Sudeste, aqui, né? Ainda mais agora que eu estou no Rio de Janeiro, né? Antigamente, se a gente falasse em funk na escola, era como se fosse uma demonização, né? Nossa, onde já se viu? Né? Imagina o seu filho, sua sobrinha, enfim, né? Cheguei em casa, mãe, hoje eu tive aula de funk na aula de educação física. Oh, pelo amor de Deus, deixa eu ligar agora, deixa eu ir lá na escola para saber o que está sendo ensinado lá nessa escola, né? Então, de novo, né? Ainda existe muito preconceito, até mesmo em relação a gênero. Ai, professor, dança, você vai trabalhar? Ai, professor, a dança é coisa de menina. Né? Então, ainda existem algumas ideias que pairam o ensino da dança, mas a gente vai ver que isso tudo, na verdade, não passam de ideias que a gente precisa, sim, de fato, desconstruir, né? Que já estão sendo desconstruídas, né? Mas que a gente precisa debater, que a gente precisa falar sobre para trazer um outro significado, né? Para abordar de uma maneira diferente. Vou avançar, por favor. E aí, até para a gente tentar conversar um pouquinho, né? Numa das atividades, né, de experiência, de atividade vivencial, eu passei a primeira perguntinha ali, e até para ouvir um pouco de vocês, que obviamente não é uma pergunta simples, né, que exige um pouco de reflexão. Eu gostaria de ouvir algum professor, alguma professora que queira, de repente, relatar ou escrever, né, o que é que você acha que é essencial para os alunos, para as alunas, aprenderem sobre dança na escola. Convido vocês a primeiro a refletir, e se alguém rascunhou, se alguém escreveu, isso que eu falei que ia quebrar um pouco o protocolo aqui, por gentileza, você se arriscaria a dizer, lembrando, viu, gente, não tem certo, não tem errado, viu, gente, ninguém vai dar uma nota vermelha para você, nota azul, pelo ponto de vista que você vai levantar aqui. A ideia é justamente a gente levantar um pouco dessa discussão. Alguém se candidata aí para falar o que você acha que é essencial, né, dos alunos, das alunas aprenderem sobre dança na escola? Quem vai aí? Vamos ver. Bora lá, tem muita gente aqui da dança, vamos lá conversar aí. Vamos, senão eu vou começar Boa, tá saindo aqui, trabalhar ritmo, ouvir, num comentário aqui. Vamos lá, abre o microfone aí para falar. Improvisação, legal. Conhecimento sobre o corpo. Eu acho que é muito importante a gente favorecer, por meio da dança, o aluno sentir essa dança no corpo, essa diversidade, né? Eu acho que a questão da diversidade é importantíssimo, a diversidade que a dança traz. Eu acho que não é justo com a dança deixar de fora a questão expressiva, né, de tudo que ela conta, em seus diversos estilos, em seus diversos temas. E eu acho que é muito interessante favorecer o aluno enriquecer nesse processo de autoinvestigação do corpo, como é que esse corpo age, reage em diferentes estilos, em diferentes ritmos, para que favoreça a sua dança
a sua própria dança, né? Para que, a partir da sua própria dança, de repente, ele sinta esse amor, esse desejo, essa vontade, e perca, né, um pouco esses desígnios maléficos da dança, que tem a ver com as questões de gênero e também com as questões da religiosidade, né? Muito bom. Obrigado, viu, Suzy? Bom mesmo. Mais alguém? Vitor, eu acho que sempre tem a tendência, né, como você mesmo falou, né, só dar aula de dança quem, né, já dançou, quem tem essa experiência com dança, e aí eu acho que é um processo, às vezes parte muito de um processo pessoal, mais do que próprio, né, de conhecimento sobre a área, né, porque para qualquer área que você vá trabalhar, a gente vai, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento sobre as lutas, eu vou ter que estudar, não tenho muito conhecimento sobre as danças, eu vou ter que estudar. Eu acho que um processo que realmente deve acontecer é você estudar, é você ler, né, e aí realmente depois vivenciar, ter experiências práticas, realmente parte muito da sua disponibilidade, né, mas eu acredito que o caminho é você estudar, conhecer, justamente para desmistificar, né, como acontece com o funk. Então, acho que o caminho é fazer leitura, ler, buscar, estudar, né, não tem... E além disso, né, que é imprescindível a questão do estudo, a gente lembrar que todo mundo um dia já dançou. Qual é o bebezinho que um dia não se mexeu porque escutou alguém batendo numa mesa? Então, a gente poderia também partir desse primitivo da dança que existe em cada um. Porque todo mundo já dançou. Que se alguém disser, nunca dancei. Não, você pelo menos uma vez, quando você era um bebezinho, uma criancinha, né? Quando você está querendo sair lá do seu engatinhar para levantar, né? Você começa a sentir esse corpo nesse balanço, nesse equilíbrio, no vai e vem, para poder encontrar, né, qual é o ritmo da passada, qual é o ritmo do passo, né? Então, poderia ser um ponto de partida interessante. Sim. Penso, né, assim. Exatamente, Suzy. E já agradecendo, né, os professores que contribuíram aqui com algumas falas, com algumas escritas, né? E é justamente isso. Eu anotei aqui rapidamente, né? Estão aqui nos comentários, né? Trabalhar com os ritmos, né? A improvisação, conhecimento sobre o corpo, consciência corporal, processo de criação, os diferentes estilos, conhecer os gêneros, a dança como potência, conhecer de onde veio, para onde vai, ou seja, as transformações que essas danças oferecem, né? E é justamente isso, né? Eu gostaria de ter uma resposta pronta para vocês sobre isso, né? Eu fui buscar também em alguns teóricos e também um pouco da minha experiência para tentar também responder essa pergunta. Porque não é uma pergunta simples, né? Quando a gente pensa no que é essencial do aluno aprender sobre determinado tema, sobre determinada prática corporal, de fato é um filtro que a gente precisa fazer muito grande, né? Para a gente pensar, né? Poxa, o que eu não posso deixar de falar, de apresentar para esses estudantes, para que, de repente, eles quebrem um pouco desses estereótipos que eles têm em relação à dança, para que, de repente, quando ele, sei lá, vá numa festa, ele vai a algum local, ele vá num casamento, até porque, de repente, por mais que eles não saibam, não é? A dança está presente em vários momentos da vida deles, né? A gente dança em vários momentos e a gente não se dá conta. Né? A gente dança quando quer comemorar alguma coisa, vai numa festa, enfim, né? Ou pelo menos ia quando não estava na pandemia, né? A gente dança, por exemplo, quando a gente está relaxado, né? Em outras culturas, né? Eles dançam por diferentes motivos. Então, são alguns aspectos para a gente poder pensar. Eu vou pedir para avançar aqui, por favor, até para a gente falar um pouquinho mais, né? Sobre essa questão do que ensinar. Isso mesmo, a gente dança para celebrar a vida. Eu fui atrás de uma grande obra, né, para a educação física escolar, que é o coletivo de autores, né, para ajudar a gente a pensar, né, no que a gente deve ensinar para os alunos, né, que ideia a gente tem que passar sobre determinado conteúdo, e aí, né, como a gente está falando sobre dança, eu vou falar um pouquinho sobre. Vou ler aqui essa passagem no coletivo de autores, né. É preciso entender que o homem não nasceu pulando, saltando, arremessando, balançando, jogando, acrescento, né? Dançando e etc.
todas essas atividades corporais foram construídas em determinadas épocas históricas, como resposta a determinados estímulos, desafios ou necessidades humanas. Então, talvez esse seja um primeiro ponto também, né, para a gente trazer para os alunos. Porque muitas vezes, claro que quando você é muito pequeno não tem essa noção, né, mas à medida que o aluno vai ficando um pouco mais maduro, é preciso a gente explicar para ele que toda e qualquer manifestação corporal, ela foi ressignificada, ela foi criada a partir de um determinado estímulo. Ninguém, vamos dizer assim, nasceu num dia e falou assim, nossa, hoje eu vou, vamos dizer, vou criar o chachado. Foi lá e começou a escrever, começou a dançar o passo a passo e ponto final. Hoje eu vou criar aqui o forró. E chegou lá e começou a escrever o passo bonitinho, 2 passos para lá, 2 passos para cá, a música vai ter sido... Não, elas foram socialmente construídas ao longo do tempo, né? Então, talvez esse seja um primeiro ponto. Outro aspecto interessante para a gente poder falar, né, para a gente poder abordar sobre o que ensinar, como foi dito por vocês mesmos, né, é que as danças elas têm diferentes funções e intenções de acordo com o contexto. Aqui, né, provavelmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, deve ter um significado, né, a gente dançar, ou dependendo do estilo que a gente vai, né, ela tem uma determinada função, uma determinada intenção, né, mas em outros locais, em outras, né, até mesmo tribos indígenas, tem outro significado. Muitos dançam para celebrar a vida, a chegada de mais um ente, ou a partida de um ente querido, né, algo totalmente diferente para o nosso contexto, né, urbano, digamos assim. Então, é interessante também que se tenha esse olhar, que se tenha esse cuidado. A dança, ela tem diferentes funções e intenções de acordo com o contexto. Outro ponto interessante, também, querendo ou não, mencionado por vocês aqui, né, mesmo que indiretamente, é lembrar, né, que a educação física, ela faz parte também da área de linguagens. O que isso quer dizer, né? É que a dança, ou mesmo qualquer outra prática corporal, quando a gente dança, quando a gente joga, quando a gente brinca, nós estamos escrevendo um texto de acordo, né, com o nosso corpo, com as nossas experiências corporais. Isso é muito interessante. A dança em si é a própria expressão do movimento, né? E aí, como também foi dito, né, a possibilidade de criação, né, mencionado por um de vocês, sim, né, a dança, ela oferece múltiplas possibilidades de recriação de movimentos. Não existe um jeito certo e um jeito errado de dançar. Existem formas de dançar, né? Até para a gente entender um pouquinho o que a gente observa com essa ideia de gestualidade, que é dar sentido, que é dar significado para um determinado movimento, né? Então, vejam, eu reuni aqui algumas ideias, óbvio, né, que eu também não esgotei, mas, querendo ou não, as falas de vocês, que vocês trouxeram, né, as escritas de vocês, acabaram sendo contempladas nesses olhares aqui, nessas ideias do que a gente pode, do que a gente entende como essencial os alunos aprenderem sobre dança. E é claro, né, gente, que isso também, esse olhar sobre o que é essencial do aluno ensinar, o que é essencial do aluno aprender sobre dança, também varia muito de acordo com o contexto. Se a gente for pensar, né, antes da década de 80, talvez o conteúdo de danças, né, tematizar a dança seria algo exclusivo para o sexo feminino. Dificilmente, eu acho difícil que as danças fossem abordadas para o sexo masculino, até porque se tinha uma ideia sobre o que a dança representava, né? Quais seriam os objetivos de se trabalhar a dança para aquele determinado público, para aquela sala, para aquela turma, para aquele grupo de meninos ou para aquele grupo de meninas, né? Então vejam que até isso está sendo um pouco, né, ressignificado no nosso dia a dia. Pode avançar, por favor. Bom, agora que a gente conversou um pouquinho sobre o que ensinar, né, é interessante a gente falar também por que ensinar dança, né? Qual é a importância, qual é o papel desse conteúdo, né, dessa prática corporal na escola, né? Onde ela pode vir a contribuir, né? Para os alunos e para os professores, né? Primeiro, também poderia listar aqui uma série de
objetivos, de intenções para se ensinar dança, mas eles têm algumas que eu julgo também que são essenciais, né, para a gente ter um ponto de partida sobre a dança. Primeiro, né, conhecer e valorizar as manifestações artísticas e corporais da cultura. Como a gente falou, né, gente, existem inúmeras, diversas danças, né, no Brasil em especial, tem muitas que eu mesmo, né, eu tenho essa limitação, né, eu gostaria muito de conhecer as mais diversas práticas corporais, né, relacionadas à dança do Brasil, e a gente não tem, o nosso universo é muito rico, é muito amplo, e às vezes os nossos alunos, né, nem a gente mesmo conhece, e os nossos alunos, então, às vezes, só tem conhecimento de uma ou outra, que às vezes é abordada na escola, que ele vê na televisão e etc, né? Então, talvez uma primeira ideia do porquê ensinar seja essa, né? De conhecer e valorizar um pouco da cultura, né, brasileira e do mundo, né? O segundo ponto é desmistificar, como eu disse, né, anteriormente, desmistificar alguns estereótipos e preconceitos ligados às danças, né, a essas práticas e os seus praticantes. Foi o que a gente falou anteriormente, né? Infelizmente, hoje ainda se tem muito essa ideia principalmente de gênero em relação à dança, né? Falou em dança, dança eu não levo jeito, não. Dança, professor, pixe, não, dança é coisa de menina. Se eu for dançar, é no máximo um hip hop ali, porque né, meu? Aí eu tô tranquilo, tô à vontade aí e já era, né? Mas a ideia de trabalhar com dança é justamente quebrar um pouco desse estereótipo aí, que não, peraí, não é bem assim que funciona, né? Existem outras formas da gente ver a dança, né? E até mesmo, né, esses estereótipos e preconceitos, às vezes, como foi mencionado pela professora Suzy, né, às vezes também ele é linkado por uma questão religiosa. Eu já vi muitas vezes, né, por exemplo, a gente trabalhar com o jongo, por exemplo, uma dança, né, de origem africana, e aí muitos alunos, professor, isso aí eu não posso fazer não, porque isso aí a minha religião não permite, isso aí é coisa do outro lado aí que, não, mas peraí, que outro lado é esse, né? Do que você está falando? Por que você acha que trabalhar com uma determinada prática corporal, como o jongo, você vai estar incitando alguma coisa que vai contra a sua manifestação religiosa? Então, é interessante a gente olhar para isso também, para desconstruir um pouco sobre isso. Outro elemento importante aqui é reconhecer as transformações históricas, né, e as influências do patrimônio cultural brasileiro. Como escreveram também, né, conhecer de onde veio, para onde vai, né. É muito interessante a gente pensar que todas as práticas corporais, em especial a dança também, né, ela tem sofreu transformações ao longo do tempo, né. Se antes ela tinha uma determinada característica, uma determinada expressão, hoje em dia ela tem outra, é porque ela sofre transformações ao longo do tempo. E, de novo, vou dar um exemplo aqui, uma cultura do Sudeste, que é o próprio funk, né? Hoje em dia, né, ele sofreu essa demonização justamente por, às vezes, associarem o funk com o proibidão. Uma besteira, nossa, você ouviu aquela música, né? Falou de Munda, de Pepeca, não sei o quê, e só fala sobre isso. Não, será que o funk é só isso mesmo, né? Ou ele sempre falou sobre isso? Ou essa é uma vertente desse estilo musical, né? Então, é interessante a gente trazer para os alunos também, né? Que determinado ritmo, determinada prática corporal sofre constantemente transformações ao longo do tempo. E por fim, né? Por que ensinar? Justamente para também, né? Vivenciar e experimentar essas manifestações rítmicas, que é algo também muito importante, né? Até porque quando a gente vivencia também, né, uma determinada prática corporal, a gente às vezes cria outros significados, né? Eu não gosto muito de trazer esses elementos aqui que eu trouxe no além disso, porque às vezes dá uma ideia muito tecnicista sobre o ensino da dança, mas é importante a gente trazer um pouco sobre isso, né? Por que ensinar a dança, né? Por que vivenciar? Por que experimentar a dança? Porque ela também contribui e muito para o autoconhecimento. Quem dança também pode se conhecer de uma maneira diferente. Querendo ou não, também como foi dito por vocês, né? O processo de criação, ele estimula a criatividade e muito de quem está praticando. E claro, né? Obviamente, isso depende muito de como ela está sendo trabalhada na escola, né? Imagina, se eu estou lá
fazendo um determinado movimento. Gente, hoje a gente vai dançar aqui sei lá, vou dar um exemplo aqui. O samba, a gente vai conhecer um pouco do samba. Ó, só que vocês vão ter que dançar igualzinho a minha, igualzinho o professor. Eu vou fazer um movimento e vocês vão reproduzir, como se fosse uma aula de, sei lá, de zumba, enfim. Será que nesse processo eu estou estimulando a criatividade dos alunos? Certamente não, né? Tudo depende de como a gente está trabalhando também, né? Outro aspecto interessante também, né, que eu acho que auxilia, né, os alunos, no relacionamento interpessoal, querendo ou não, sem dúvida, as danças, elas ajudam, dependendo da forma que a gente aborda, né, essas danças, ela auxilia esse aluno na ideia de respeitar o corpo do outro, de observar o corpo do outro, as ideias de ouvir, né, e escutar, né, de, putz, eu tenho tal ideia para fazer nesse momento da música, né, se é uma dança, uma produção coletiva. Mas o outro tem outra ideia. Como é que eles resolvem esse problema, né? Como é que eles veem isso, né? E, querendo ou não, a dança como um todo, ela auxilia também, ela contribui para o desenvolvimento da expressão corporal como um todo. E, de novo, né, a gente poderia listar uma série de elementos do porquê ensinar, eu dei alguns exemplos aqui, mas para a gente poder pensar o quão rico, o quão valoroso pode ser, né, essas aulas com dança para os nossos alunos, né? E, às vezes, por conta de um certo receio que a gente tem, a gente acaba negligenciando essas experiências para os alunos, né? Essas outras leituras. Só fazer um adendo, né? Aos domingos, às vezes eu assisto, né, quando tem um pouquinho de tempo aqui, as danças dos famosos. E um tempo também, eu trabalhei com dança de salão, né? E eu lembro que foi uma época que deu um boom, né? Quando eu começava a dança de salão, lá dos danças famosos, todo mundo queria fazer. Nossa, eu vi tal coisa, achei lindo, achei maravilhoso. Ou os alunos mesmos também perguntavam, né? Nossa, professor, eu vi tal coisa na televisão, nem sabia, né, que tinha esse ritmo, que diferente, né? Será que a gente pode um dia, né, experimentar isso, né? E, de novo, é bom para a gente poder, né, além de ampliar o repertório de conhecimento desses alunos, né, desmistificar algumas coisas, né? Será que necessariamente quando a gente vai dançar, né, às vezes, acho que com vocês é assim, nas turmas, não tem o par corretinho, né? O menino e uma menina para todo mundo. Não tem. Então, a gente pode trabalhar de outras formas essa dança. Qual o problema da gente dançar menina com menina ou menino com menino? A gente vai trabalhar isso, a gente vai abordar um pouco dessas questões e até mesmo para ampliar um pouco essas ideias de que, de repente, na dança, né, quando a gente explica para eles que existe um papel que o homem, geralmente, ele é o condutor, ele conduz o passo e as damas, elas se deixam ser conduzidas. E a gente discute isso, mas olha, para a gente ver, né? Até mesmo na ideia das danças de salão, que foram construídas lá atrás, né? Existia essa ideia de que, a mulher precisa ser submissa ao homem aqui na dança também. Ele conduz, ele vai escolher que passo vai ser feito, e a mulher, né, graciosamente, tem que... peraí, a gente pode fazer de uma maneira diferente aqui, a gente pode começar a ressignificar esses passos aqui dentro do espaço escolar, né? Como é que a gente pode pensar um pouco nessas questões? Então, vejam o quanto que, a partir de uma prática, né, que a gente vê na televisão, o quão rico a gente pode avançar, né, para outros debates com esses alunos. Pode avançar aí, porque senão eu vou me empolgar aqui, vou ficar falando bastante aqui, vamos lá. Bom, e aí, uma outra pergunta interessante, sim, acabei de ver aqui, Suzy, isso mesmo, o tango, inicialmente ele era dançado por homens, né, quem vê nos filmes, né, quem vê em outros espaços, não imagina que essa determinada prática corporal era inicialmente dançada por homens, né? Nossa, eu vi lá no filme tal, super, né, a mulher super sensual, né, com um vestido cortado, dançando, fazia caras e bocas, né? E não imagina como é que essa prática corporal foi criada, né? De novo, né? É uma transformação de um determinado ritmo e etc. E aí, como ensinar, né? A gente falou, né, um pouquinho sobre o que ensinar, falou um pouquinho sobre o porquê ensinar, né? E aqui, né, no como ensinar, eu também fui atrás de algumas referências, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto, para a gente justamente aprofundar um pouco os nossos conhecimentos e ampliar um pouco as ideias, né? Primeiro, de tudo, eu acho importante a gente superar, desmistificar como um todo essa ideia de que dança ela é simplesmente uma reprodução de movimentos.
Ou seja, o professor de educação física, ele tem que ser um atleta, ele tem que saber de todas as práticas corporais, e ele vai ter que ser o espelho dos alunos, para os alunos aprenderem. E vejam também, viu, gente? Não é porque a gente pode utilizar essa estratégia de ensino, viu, gente? A minha crítica é quando justamente a gente só faz ela para ensinar dança. Eu acho que esse é um problema. Mas, obviamente, que em alguns momentos a gente vai ter que ser, de repente, o espelho, o exemplo para os alunos. Mas a grande questão é justamente quando a gente coloca todas as experiências para o ensino da dança só nesse olhar. Então, a gente precisa superar essa ideia de reprodução dos movimentos por meio da diversificação de estratégias, né? Existem várias maneiras, várias formas da gente poder abordar a dança que vão além dessa reprodução de movimentos. E aí eu vou mencionar aqui duas vertentes pedagógicas que já ajudam a gente a pensar um pouco sobre isso, né? Eu vou primeiro aqui falar sobre as dimensões dos conteúdos, que aparecem lá nos próprios PCNs, né? Aí já dá uma luz para a gente, né? Já dá um enfoque falando assim, professor, olha, dá para a gente trabalhar, né, todos os conteúdos da prática corporal, né, da cultura corporal de movimento de outra forma, né? A partir aí, né, da dimensão conceitual, atitudinal e procedimental, né? Ou seja, né, só resumindo, sei que vocês também já devem tá cansados de ver, né, de estudar isso, de falar sobre isso também, né? Mas é justamente essa ideia, né? Sempre bom a gente reforçar. Primeiro, né, a ideia, né, de conceitual, né? O que aprender sobre determinada prática corporal? Foi o que a gente estava falando anteriormente, né? O processo histórico daquela determinada dança, as diferentes transformações, e etc, etc. Né? É interessante a gente trazer esses elementos mais conceituais, como o próprio nome diz, sobre aquela prática corporal. Por que aquele passo, de repente, que a gente está aprendendo na dança, tem aquele nome? Né? Por que eu vou fazer lá, vou dar um exemplo aqui, por que o rap, por exemplo, na cultura hip hop, por que o rap chama rap? De onde veio esse nome? Né? Não sei, alguém falou que é rap, né? Tem um significado. É rhythm and poison. Não sou muito bom em inglês não, viu, gente? Mas é rhythm and poison, né? Ritmo e poesia. Nossa, professor, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quem canta rap está falando uma poesia a partir de um ritmo. E é interessante que dá para a gente criar, né, digamos assim, dá para a gente relacionar com outros exemplos da nossa cultura. O próprio repente, de repente, né? Dá para a gente mencionar, fazer uma mescla com isso, com o processo de improvisação e etc, enfim, né? Bom, outra dimensão, a atitudinal, a gente falou bastante sobre ela também aqui, né? O que se deve ser a partir de determinada prática corporal, né? E aí a gente já falou muito sobre isso, né? Desmistificar algumas ideias de que dança é coisa de menina, uma determinada dança tem um determinado viés religioso, que, de repente, quem é um cadeirante, por exemplo, professor, ele é cadeirante, ele não consegue dançar. Será mesmo? Será que dá para a gente poder pensar numa dança para que esse nosso colega aqui, ele participe de uma maneira diferente? Né? Será que a gente pode mudar um pouco o nosso passo sobre isso, etc? E a própria ideia da dimensão conceitual, né? Que é o que geralmente nós nos apoiamos a maioria das vezes nas nossas aulas, né? Que é o que se deve fazer, né? A maneira que a gente se apropria, né? Que a gente vivencia aquela determinada prática, né? Que é a vivência propriamente dita. E do outro lado aqui, vocês tiveram a oportunidade também de ter uma fala com o professor Marcos Neira, né? Que é um dos precursores aí do currículo cultural. Eu trouxe aqui alguns princípios pedagógicos que justamente, né, ele defende e ele traz nas suas obras e nas suas vivências, né, que os professores trazem nas suas vivências. O Como Ensinar também, né, ele traz alguns princípios para a gente, né, que eu mencionei alguns deles aqui, eu poderia falar de todos, mas mencionei alguns só para a gente ter uma ideia, né. Eu falei lá no início sobre valorização da cultura juvenil dos alunos, né, e aqui novamente eu trago, né, o currículo cultural traz como um dos princípios pedagógicos o reconhecimento do patrimônio cultural dos estudantes, né, que nós, enquanto professores, precisamos levar em consideração, né, o que é que esses alunos acessam, o que é que eles conhecem sobre determinada prática corporal, que a gente possa, de repente, valorizar,
né, eu acho que ele também destacou bastante isso. Não é fazer só o que os alunos gostam, é bem diferente. É, a partir do que eles conhecem, né, olhar ou ampliar um pouco os olhares sobre determinada prática corporal. E o reconhecimento do patrimônio cultural é isso, né? Outro princípio que ele traz, né, para a gente, né, que o currículo cultural traz para a gente também é a ancoragem social dos conhecimentos, né? Se a gente for pensar, né, não basta só vivenciar uma determinada prática corporal não é suficiente para o aluno ter esse olhar amplo, né, e rico, né, e macro sobre uma determinada prática corporal. É preciso que o professor ancore, que o professor dê elementos sociais, históricos, políticos, para que esse aluno amplie também as ideias sobre uma determinada prática corporal, né? E, por fim, aqui eu vou trazer a ideia de justiça curricular também, né? Isso vai ao encontro diretamente do que o ensino da dança apresenta aqui na escola, né? Se, por um lado, a literatura diz para a gente que a dança só aparece nas datas comemorativas e festividades na escola, a justiça curricular vem dizer para a gente, ó, o oposto, sinaliza uma outra ideia. Ó, o princípio da justiça curricular, ele diz que precisa-se ter uma igualdade mínima, né, em todos os conteúdos, em todas as práticas corporais, dentro do currículo escolar, né. E é interessante, né, que esse princípio leva a gente a fazer uma reflexão, né, sobre como é que estão organizadas as práticas corporais do nosso currículo. Vamos supor que a gente esteja lá trabalhando do sexto ao nono ano com os nossos alunos, é um exemplo hipotético aqui. Sexto ao nono ano, e a gente olha lá para o nosso currículo, né, deixa eu ver o que eu estou ensinando, o que eu estou abordando com os alunos do sexto ao nono ano. E a gente olha lá, nossa, a dança aparece só em 2 momentos aqui, uma vez no 7º ano e uma vez no 8º ano aqui, com a dança X e com a dança Y. Talvez seja um sinal de que, de repente, o seu currículo precisa ser mais justo, né? Mais amplo para abordar também outras práticas corporais. E aí, interessante, né? Só para fechar essa ideia de como ensinar também, né? No currículo cultural, também se traz algumas ideias de de procedimentos didáticos, né? De como a gente pode trabalhar, né? A partir desses princípios, né? Vocês devem se recordar, né? A ideia de mapeamento, de aprofundamento, de ampliação, de registro e avaliação e etc. Então, veja que hoje, na literatura da educação física, a gente já tem uma série de elementos que já falam para a gente, ó, professores, é possível a gente abrir aqui o leque de como a gente pode ensinar uma determinada prática corporal para os nossos alunos. Então, é um aspecto bem interessante da gente poder pensar. Então, vamos lá avançar aqui. Vou para alguns exemplos mais práticos aqui. Agora que a gente fez esse olhar um pouco mais detalhado para a nossa literatura, do que tem produzido, eu trouxe aqui alguns exemplos, até do que eu já utilizei também, né, e que outros estudos também já sinalizaram também, né. E como ensinar a dança, então, né? A partir de onde a gente pode olhar para isso? Bom, um exemplo muito interessante, né, que dá para a gente aproveitar, dá para a gente aprofundar, né, ampliar as ideias, é por meio da análise de imagens. Gente, uma imagem, né, ou algumas imagens podem trazer, né, podem suscitar inúmeras discussões para os nossos alunos, né? E essa é uma ideia muito interessante, muito rica, dependendo da forma que você conduz, né? De repente, em um determinado momento da aula, você colocar diferentes imagens sobre diferentes práticas corporais para verificar o que o aluno conhece ou não, né? Para ele falar a experiência dele, a partir do que ele acha daquela imagem, o que ele acha que é, o que ele acha que não é algo muito interessante. Análise de vídeos, né? Então, filmes, documentários, videoclipes, vídeos, etc. e tal, né? É algo muito interessante também. Hoje, né, com a ideia da internet, a gente tem inúmeras possibilidades de procurar um determinado material, em especial filmes, né? Tem muitos filmes sobre muitas, né, as diferentes práticas corporais, então dá para a gente trabalhar, clipes, documentários, enfim. Outra ideia interessante também é a leitura de reportagens e, principalmente, né, análise de letras de música. É interessante, às vezes o nosso aluno ouve determinada música, aquela música chiclete, né, como o pessoal diz, e tá cantando, tá dançando e tal, né,
E aí, de repente, a gente pode partir disso, né? E aí, gente, a gente vai trabalhar com dança. Queria saber o que vocês estão dançando aí, que de repente aqui também bombou aqui no Sudeste. O que os Barões da Pisadinha estão tocando determinada música aqui? Vocês já ouviram? O que eles estão falando naquela letra? Aí, poxa, professor, nunca parei para pensar, né? Então, talvez seja um aspecto, né, um bom ponto de partida também para a gente trazer algumas ideias para os alunos. Né? A produção de registros também é muito interessante, né? Eu falei, né, o currículo cultural defende muito essa ideia de registro, né, por parte dos alunos, também é algo muito elementar, né, nas aulas de educação física. Então, produção de textos, de desenhos, de vídeo, né, de fotos, de áudio. Hoje em dia, né, gente, não dá para a gente falar que todos, né, mas boa parte dos alunos, às vezes, tem um celular na mão, né? E, às vezes, esse aluno pode produzir um determinado conteúdo, né, um trabalho em grupo, sozinho, enfim, voltado às danças. E, querendo ou não, as experiências que eu tive, os alunos gostavam muito. Nossa, gostei demais. Eu propus para eles, para que eles fizessem um videoclipe a partir do que a gente aprendeu, e eles gostaram demais. Inclusive, eles dominam, pelo menos que eu, né? Dominam muito mais que eu as ferramentas, né, de edição de vídeo no próprio celular. Eu sou daquela moda antiga, né? Põe no Movie Maker aqui e fica ali meliano para editar um vídeo de 3 minutos, a gente passa um tempão ali, né? Mas eles não, rapidinho no celular ali, já consegue editar, põe imagem, põe isso, põe aquilo, né? Então, é bem interessante. E aí também, né, uma ideia muito interessante, né? Além de todos esses elementos de análise de imagens, de análise de vídeos, de leitura de reportagens de música, de produção de registros e etc., a própria vivência e experimentação é algo também essencial para esses alunos. Né? É interessante a gente promover, né? Oferecer momentos para que esses alunos possam vivenciar. E, de novo, né, gente, não é porque você não se sente à vontade também, né, gente? Não estou falando para que todo mundo comece a dançar aí não, viu, gente? A ideia também, existem diferentes ferramentas. A gente pode, de repente, colocar um vídeo, a partir desse vídeo vamos tentar reproduzir esse movimento aqui. Né? A partir do convite que eu vou fazer para a professora Diane aqui, a gente vai dançar com ela, tá bom? Então, são outras ideias, são outras possibilidades aqui, eu trouxe apenas algumas, né? E aqui embaixo, de novo, né? Mencionei alguns estudos, né? Claro que tem vários outros, né? Alguns estudos que já mencionam um pouco dessa ideia. O próprio Mauro Betti, né? O professor Mauro Betti também esteve com vocês aí, né? Que bom, né? Eu acho que também contribuiu com muitas ideias. Ele, em 2001, ele escreveu um artigo, né, falando sobre as mídias nas aulas de educação física, né, mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. E ele já dava um indício, né, já dava alguns indicativos, isso lá em 2001, praticamente 20 anos atrás, de como as mídias poderiam auxiliar os professores nas aulas de educação física. E hoje em dia, né, obviamente por conta da pandemia, a gente está tendo que se debruçar muito mais sobre essas formas de ensinar. Né? Então, esse é um aspecto interessante também. Avançar, por favor. E aí, para a gente indo aí quase para os momentos finais, para as ideias finais aqui, para a gente também poder trocar algumas figurinhas, eu trouxe aqui um relato de experiência meu, né? Eu até trouxe numa outra apresentação, eu fiz com o pessoal de Fortaleza, né? Até para a gente ter uma ideia, perdão pelo fundo aí, mas eu vou explicar para vocês o que é a ideia dessa imagem aqui, né? Eu trabalhei com os alunos do 9º ano, né? A gente trabalhou algumas práticas corporais, né, relacionadas ao ensino do hip hop, tentei trabalhar essa magnitude desse movimento, né? Então, eu trabalhei, né, nessa época, né, com a educação pública, né, com uma escola pública e com uma escola privada. E aí, uma das atividades que eu solicitei para eles, né, foi que eles fotografassem, né, a gente estava falando sobre diferenças entre grafite e pichação. Eu pedi para que eles fotografassem, então, e depois me enviassem cenas de grafite e de pichação que eles encontravam no caminho indo para a escola. E aí eu, né, tá assim, esse quadradinho, porque eu reuni, né, são 6 imagens diferentes que esses alunos tiraram fotos, né, e foi justamente essa ideia que a gente queria, né, inicialmente trazer para eles. Ó, que
existem diferenças, né? A cultura hip hop, ela proporciona, ela advém também do grafite, né? Ela tem como elemento o grafite, não a pichação, que é uma coisa diferente. E trouxe também para o contexto da escola deles, né? Porque muitas vezes os alunos, não sei como é que é na escola de vocês, né? Mas tem a mania de escrever o nome, né? Na cadeira, na carteira, sei lá onde, no muro, enfim, né? Com a chave, né? Com alguma coisa, com algum objeto ali para ficar marcado mesmo. E aí eu também falei para eles, gente, querendo ou não, essa é uma forma de pichação, né? E muitas vezes é uma depredação de um patrimônio público, ou isso, nas portas do banheiro, principalmente, né? É uma forma de depredação do patrimônio público ou privado, que é bem diferente do grafite, né? Que é visto como uma arte, que existe, por mais que seja, pode ser o nome da pessoa, que existe um significado também, né? Existe, geralmente, uma autorização para estar fazendo aquilo, que é diferente do que acontece na escola. Então, esse foi um ponto interessante, que muitos deles não sabiam diferenciar uma coisa da outra. Nossa, professor, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. Né? Que, putz, de repente, eu estou fazendo aqui na escola a mesma coisa que fizeram no muro da minha casa lá, né? Ou na porta do meu vizinho. Então, são coisas bem diferentes. Pode avançar, por favor. E aí, outro aspecto interessante aqui, pode avançar ali, por gentileza. Eu trouxe ali, mais à frente, um relato sobre... Eita, nós, Ana, que doideira, hein? Já escreveram no capô do carro aí. Como a gente diz aqui, o aluno não foi ousado hoje, hein? Pelo amor de Deus, aí já viu. Outro relato interessante aqui, sobre a mesma intervenção, né? Na época também nem se falava, né, em ensino híbrido, em ensino remoto e etc, né? A minha ideia, inicialmente, né, eu criei um grupo no WhatsApp para os alunos para a gente dar continuidade às atividades que a gente fez em sala de aula. Porque, assim, isso tem vários elementos, né, antes de eu entrar aqui no que foi propriamente dito e feito, né? Primeiro, é que causa um certo espanto para os alunos saberem que, às vezes, a educação física pode ter uma, abre aspas, né, lição de casa. Ô, professor, vocês não sabem como é que foi a primeira vez que eu propus isso, né? Como foi a reação dos alunos? E, professor, está pedindo uma lição de casa? De educação física? Não. Você é louco? Não tem isso. É espantoso a reação. Não é uma lição de casa, é algo simples, gente. É uma continuação do que a gente está discutindo aqui. Vocês não fazem lição de casa de matemática? Sim. Não faz lição de casa de língua portuguesa? Sim. Não faz de biologia? Faz. Mas de educação física, não pode ter nenhum dia lição de casa? Então, ainda também existe esse mito, essa ideia de que a educação física não pode ter nenhum tipo de atividade extra-classe, né? Ou atividade extra-quadra, que isso, às vezes, soa como estranho. Mas, indo aqui ao exemplo, né? A gente vê aqui que eu, na época, abri um grupo de WhatsApp, né, para os alunos, e aí a ideia era justamente que eles, além de mandar as fotos, né, a gente estava trabalhando lá com as diferenciações dos estilos de danças, né, de dança de rua. E assim, né, só para fazer um breve aprofundamento aqui, né, o hip hop, assim como a dança de salão, né, ele tem uma série de danças, né, então existem as danças, né, do street dance, e dentro do street dance, ou das danças de rua, tem diferentes estilos, igual na dança de salão, não tem samba de gafieira, o forró, enfim, a salsa e etc. No street dance, nas danças de ruas também, né, tem diferentes estilos. Eles conheceram. Então quer dizer que um que dança no chão tem um determinado nome. Quer dizer que esse que dança em pé, que é igual o robozinho, né, é um outro estilo. Quer dizer que o Michael Jackson, o jeito que ele dançava era um outro estilo. Então a gente estava trabalhando com essas diferenciações e experimentando, né? Esses diferentes olhares que uma mesma dança, que uma manifestação corporal produz. E aqui eu reuni alguns dos relatos, né? Que eles trouxeram lá para a gente, né? E aí eu vou ler para vocês. Gostei que a gente mostrava os vídeos para a aula, a gente ajudava a fazer a aula, e a gente dançava também, né?
essa é uma frase interessante de um aluno, né? Ele também, ele falou, ele se sentiu contemplado, né? Parece que não, mas a gente ajuda a fazer a aula. Eu pedi às vezes para eles mandarem vídeos, né? Ó, a gente trabalhou estilo tal. Procurem vídeos de artistas que talvez tenham dançado esse determinado estilo. E eles iam lá e mandavam no grupo do WhatsApp, no WhatsApp aqui, como dá para ver aqui pequenininho do lado aqui, eles ficavam mandando ali. Outra aqui, vou fazer outra leitura aqui, olha aqui da direita, aqui embaixo da imagem. Eu achei bem bacana, mas o que eu mais gostei foi quando a gente começou a dançar para gravar. E também foi legal para ver o vídeo de dança. Então, um aspecto interessante também, né? Pelo menos nas turmas que eu trabalhei, ninguém, né? Óbvio que eu falei para eles que seria, né? Algo pedagógico, né? Seria um trabalho para a escola mesmo, né? Eu não ia ficar postando nas minhas redes sociais nem nada, nem na deles. Se eles quisessem, eles poderiam postar, né? Mas a ideia era justamente a gente trabalhar com algumas danças para que eles também gravassem e se vissem depois. Isso é algo interessante. Nossa, eles achavam muito interessante esse movimento. Nossa, que legal, tal, né? A gente dançou, a gente gravou e a gente se viu dançando depois, né? Nossa, olha, eu fui para um lado, era para ir para o outro, olha que legal, como é que ficou, todo mundo junto dançando, né? Que rico, que interessante. E eles nunca tinham se visto dessa maneira, né? Então foi um trabalho bem interessante também nesse sentido. E aí a última leitura que eu faço aqui dos relatos aqui, né? Que foram vários, né? Foi de uma aluna, ela falou: você conseguiu enturmar todo mundo e todo mundo participou. Eu, por exemplo, sou péssima em esporte. E educação física é a minha média mais baixa. Mas ficou legal porque eu não tive dificuldade de fazer. Diferente de Queimada, que foi a primeira a morrer. E foi legal. Vejam que comentário interessante também, né? Às vezes, um grupo de alunos, isso entra também lá na ideia de daltonismo cultural, né? Trazido pelo currículo cultural, né? Dificilmente, ou certamente, né? Os alunos têm necessidades diferentes. E se a gente, às vezes, privilegia um tipo só de prática corporal, vou dar um exemplo, só de atividades competitivas, por exemplo, certamente só um grupo de alunos vai se sentir mais privilegiado naquelas aulas, mais contemplado. E aí o relato dessa aluna foi muito interessante, né, quando ela trouxe. E ela mencionou, né, que, olha, a aula de dança foi diferente, porque, né, ela não sentiu na ideia, né, eu acredito, né, de competir com ninguém, de repente ser queimada e, putz, já fui queimada, não sou boa nisso aqui, né, ou uma atividade que seja de velocidade, de corrida, enfim, né. Não, foi uma forma diferente dela se relacionar com aquela determinada prática corporal. E aí também, né, gente, eu deixei aqui embaixo, né, claro que são alguns dos exemplos, né, eu reuni também selecionei alguns dessas falas durante a minha dissertação, né, eu convidei os alunos para eles falarem, né, fiz algumas perguntas para eles falarem o que eles acharam das aulas de dança, o que foi diferente, o que não foi, né, e também, né, fica aí como fonte de pesquisa para você e também, né, na minha dissertação eu deixei essas falas um pouco mais escorridas aí para a gente poder pensar. E também, né, eu não organizei aqui enquanto fala, né, mas atualmente também a gente está trabalhando dança, né, mesmo no ensino remoto, né. A gente tem feito uma possibilidade, né, voltando lá para como ensinar, uma possibilidade também de trabalhar com a dança por meio de projetos, de ações interdisciplinares. Até porque, há um tempo atrás, tinha muita briga, né, por quem que vai ser responsável pela dança? Né? Vai ser o professor de educação física ou vai ser o professor de artes? E às vezes nenhum deles dava conta, ou às vezes nenhum deles dialogava para fazer um trabalho em conjunto, né? Ou mesmo com outras áreas, né? Com inglês, com português, e etc. Né? Mas o trabalho interdisciplinar ele é muito rico e importante. Atualmente, né, lá onde eu trabalho, né, no Colégio Pedro II, a gente tem feito um trabalho interdisciplinar chamado Corpo Musicado. A gente sabe que nesse período de pandemia, os alunos, né, estão se sentindo muito vulneráveis, assim como a gente, né? No começo da pandemia foi muito difícil, acho que para todo mundo, né? Ainda está sendo, né? Alguns perderam entes queridos, alguns têm pessoas que pegaram, né, Covid, ficaram mal, se recuperaram, etc, né? E aí a gente teve a ideia, com um coletivo de professores de diferentes áreas, de trabalhar com as danças, com as músicas, para justamente verificar, para levantar, para apontar o quanto as músicas podem trazer outros significados para a gente durante esse período de pandemia, né?
que música será que mais se enquadra com o processo que a gente está passando aqui agora? Ou quais músicas representam o seu momento de euforia durante o dia, ou não, de tristeza? Como é que você expressa isso com o seu corpo, né? Faça essa experiência, depois relate pra gente, enfim, mande uma música para o seu amigo, etc. A gente está fazendo uma série de intervenções relacionada com a música. Está sendo um trabalho bem interessante e muito rico, né? E está em continuidade ainda, né? Está em andamento. Pode avançar, por gentileza. Já estamos aqui indo para os finalmente. Eu deixei aqui, viu, gente, as referências bibliográficas. É importante também falar, para quem anotou, para quem não anotou também, não tem problema. Eu já disponibilizei essa apresentação para a Diane, para que fique disponível para vocês. Acho que eu não tenho nenhum problema com isso. Acho que o conhecimento está aí para ele ser divulgado, para ele ser difundido, para enriquecer o trabalho de todo mundo, né? Eu valorizo muito isso. E aí pode avançar também. Já deixo aqui o meu agradecimento. Falei aí, tentei falar dentro de 1 hora, viu, gente? Deixo o meu muito obrigado de novo pelo convite. Acho que espero que tenha conseguido contemplar aí ou contribuir também com o trabalho de vocês. Meu e-mail está aqui embaixo também, para quem tiver alguma dúvida, quiser alguma troca, quiser conversar sobre qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. E deixei uma observação aqui embaixo, hein? Que assim que tiver uma vacina, que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente. Eu tenho certeza que essas vivências que a gente discutiu aqui, de uma forma presencial, ela vai criar um outro significado, uma outra vivência e tudo mais. Tá bom, gente? Tudo mais, meu muito obrigado e fico aberto aí a perguntas, sugestões, críticas e tudo mais. Valeu. Maravilha, Vitor. Eu coloquei aqui no chat, quem quiser falar, quem quiser fazer alguma pergunta, né? E é muito interessante, né? Porque as experiências de dificuldade, né, que foram relatadas por você aqui, ele meio que é independente do lugar, né, da região, né, da nacionalidade, é meio que comum, né, a todos, é meio que um senso comum, né, dessas questões mesmo do preconceito relacionado a eu não sei dançar, né, eu vivenciei isso um pouco na pele quando eu dei aula, mas muito por mim, né, uma vez eu vivenciei experiência de, assim, permissão corporal, é mais do que o próprio conhecimento da dança. Então, você, né, primeiro você se trabalhar para poder passar isso para o aluno, porque é muito interessante o professor relata que tem a determinada dificuldade, mas muitas vezes ele mesmo, né, a dificuldade parte muito dele, não, né, do próprio conteúdo, da própria, né, situação. Então, as suas estratégias, né, que você trouxe aqui sobre a dimensão do conteúdo, princípio pedagógico, na perspectiva cultural também, muito interessante, porque, assim, abre caminho, né, para a gente pensar, principalmente, eu falo muito por mim, que eu não tenho tanta experiência, conheço o meio, mas não tenho tanta experiência de ministrar aula de dança, porque a gente, dentro do próprio currículo, a gente meio que divide, né, dentro do contexto escolar. E aí, às vezes, o espaço da dança, ele fica um pouquinho reduzido, né, principalmente porque, às vezes, é uma escolha do próprio professor, né, e aí parte também muito do próprio professor. E as possibilidades, né, as possibilidades fantásticas de imagem, vídeo, produção de registro, né, que a gente já pede aqui para o professor, é tanto que talvez você tenha escutado a gente falando aqui da mostra de experiência dos professores de educação física, que é a MEPEF, é um evento que a gente sempre faz, esse é o 5º ano da MEPEF, é um evento que a gente oportuniza o professor a apresentar suas experiências, suas propostas pedagógicas, muitas vezes em andamento, muitas vezes desenvolvida na escola, e esse momento é exatamente isso, para o compartilhamento, para as pessoas visualizarem essas experiências que acontecem, né, no chão da escola, da rede municipal, e a gente está abrindo esse ano para as experiências também que acontecem em instituições privadas, estadual. E, assim, a gente tem relatos de experiências sobre a dança muito interessante, a professora Ana Aparecida Souza, a professora Manuela e outros professores, né, estou falando aqui das que eu lembro, mas outros professores, né, que têm essas experiências, né. Então, assim, de uma forma geral, eu saio nesse momento aqui com muitas coisas anotadas, com pensamento, né, para frente, da gente realmente desmistificar. E aí eu achei interessante, só para finalizar, da menina, né, que falou aí que ela sempre tira nota baixa em educação física, porque ela não tem tanta facilidade com esporte, né, e citou a queimada.
E é interessante porque o nosso papel é esse, é de promover, né, fazer essa promoção das manifestações corporais. E aí a gente se questiona, né, eu fiquei com questionamento, ela teve uma, como é que se diz, uma afinidade com a dança, né, e essas outras experiências, né, que a gente realmente promove de esporte, que traz um pouco dessa competição, que muitas vezes até traumatiza do que favorece, né, a criança ou adolescente, né, como é que ela fica, né? Então, pensando nesse cenário, como é que a gente pode pensar nesses componentes, nessas unidades temáticas da educação física, de forma que realmente eles sejam tratados dentro do contexto escolar pelos professores, a forma a motivar, estimular os alunos a permanecer nas aulas de educação física e não se sentir excluído, e aí eu estou falando de uma forma geral, não só especificamente da dança, não se sentir excluído e não sentir esse, entre aspas, né, você colocar entre aspas, esse trauma, né, como é que a gente pode pensar isso, né, eu acho que a partir um caminho talvez seja esse relato, esse compartilhamento, né, e quais seriam os outros caminhos para ela não se sentir traumatizada no esporte e se sentir acolhida na dança, né, então é um desafio que a gente tem pela frente, por educação física. Posso fazer um adendo aqui? Pode. Eu acho que com alguns colegas também querem fazer perguntas, aí eu também vai ser bem interessante ouvir, né, os demais aqui. Eu acho que a grande fala aqui que eu tenho em relação à dança é que é a palavra permita-se. Né? Digamos assim, nós, enquanto professores, eu falei, dificilmente a gente vai dominar tudo. A gente não vai ter facilidade para abordar tudo. A gente precisa ter essa humildade pedagógica mesmo, de reconhecer que a gente não domina tudo sobre luta, sobre dança, sobre esportes, etc., né? Mas a gente precisa, às vezes, abrir um caminho, primeiro psicológico, né, digamos assim, para depois a gente avançar para outras ideias e se permitir, né? De se permitir também errar, de repente. Putz, eu fui por esse caminho para, de repente, abordar a dança e não foi legal, não consegui, de repente, atrair os estudantes dessa forma. Eu vou para outro caminho de uma outra vez, mas eu acho que a gente precisa dar esse primeiro passo. Eu vou dar um exemplo, né, pessoal aqui de 2 aspectos, né? Primeiro, que com essa minha vivência trabalhando com formação de professores, né, como analista técnico educacional, eu tive a oportunidade de falar com mais de 300 professores, de mais de 50 municípios aqui do estado de São Paulo. E quando a gente falava sobre dança, era majoritário de que muitos tinham o mesmo relato, né, dessas dificuldades mesmo. Putz, eu não tenho domínio, eu não tenho conhecimento, putz, não vai rolar. E aí, quando a gente vivenciava algumas coisas na prática, eu falava, putz, eu nunca tinha pensado nisso, né? De trabalhar com imagem, de trabalhar de repente, com vídeo, com coisas, né, com leituras de música, de partir do que os próprios alunos conhecem, né, para eu ser o professor mediador, né, um facilitador naquela vivência. Então, esse talvez seja um aspecto interessante. Se permita, né? Veja outras formas de trabalho e se permita, né? De repente, errar e etc. E uma experiência pessoal mesmo, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui dar uma aula de dança, né? Aquela vergonha, né? Como é que eles vão aceitar isso? Como é que eles vão encarar isso, né? E etc. E foi, inclusive, uma vez que nem era uma turma minha, né, aqui no estado de São Paulo, né, lançaram lá o currículo paulista para as escolas, né, estaduais, e dentro delas, né, fazendo um adendo aqui rapidinho, tem um conteúdo chamado ZUK, não sei se vocês já ouviram falar, Z-O-U-K, ou ZUK Love. Nossa, no começo causou um espanto, uma professora, Vitor do céu, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando aqui com o 8º e 9º ano, eu olhei aqui, apareceu esse negócio aqui digital de ZUK, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer para ensinar isso aqui que eu não sei e tal, preciso de você aqui na aula, vem aqui, não tem problema. Eu falei, não tem problema. Ela, não, eu pago suas horas, não tem problema, vem aqui para te ajudar. A gente tá aqui para se ajudar, né? E aí a gente foi lá e eu com aquele receio, como é que eu vou fazer, né? Eu também já queria aquela barreira, né? Não sei se alguém já viu, ou pesquisem depois aí. O ZUK, quando a gente olha na internet, já passa aquele de, pelo amor de Deus, como é que eu vou trabalhar isso aqui com um aluno do 8º ano, 9º ano? Pura sensualidade, gente, cabelo pra cá, e faz ondinha com o corpo, e não sei o quê. E aí foi bem interessante, inclusive também escrevi até um trabalho sobre isso, né?
sobre essa ideia de como foi interessante essa vivência, né? De que, a gente não precisa trabalhar da maneira que essa prática corporal acontece socialmente. A gente não faz isso com o esporte, por que a gente vai fazer isso com a dança? A gente trabalha o esporte da maneira que ele acontece lá na quadra, naquele determinado espaço? Não, né? A gente ressignifica ou adapta para aquele espaço escolar. E foi assim que aconteceu, né, com essa vivência. Trabalhamos ali, né, com uma distância um com o outro, depois a gente foi aproximando aos poucos, foi falando do respeito ao corpo do outro, foi falando sobre o toque, né, que tocar no corpo do outro, né, não é uma ideia de abuso, né, a gente precisa trabalhar muito essa ideia também com os alunos, a mais com adolescentes, né, que a gente pode sim tocar no corpo do outro, e não tem problema, né, desde que seja permitido, desde que seja respeitoso, né, e tudo bem. E foi muito interessante, foi uma experiência muito rica. Mas vou querer ouvir os colegas aqui, que já falei bastante também. Vamos lá. Professor Antônio, temos aqui o professor Antônio na vez. Bom dia, está me ouvindo, Diane? Estou sim, meu querido, pode falar. Professor Vitor, parabéns, foi excelente a explanação. E eu quero aqui contar algumas experiências com dança. A dança, por ser a primeira linguagem, né? Primeiro do que a palavra, os homens já usavam para expressar suas emoções, seus sentimentos, mas a gente sabe, quando a gente traz para a realidade, ela trava. Muitos alunos, eles têm dificuldade. Eles estão em momento, principalmente adolescentes, em mudanças corporais, e essa corporeidade traz algum reflexo de travamento. Certo? Quando é a dança deles, a vivência deles, aquelas danças da comunidade, eles se expressam melhor. Agora, quando a gente orienta, por exemplo, eu tive trabalho com EJA, Educação de Jovens e Adultos, e eu fiz um trabalho belíssimo sobre dança e educação na EJA, o corpo em movimento lutando por justiça social. Como a maioria são trabalhadores da indústria, do comércio, eles entenderam realmente essa questão. Aí trouxe a linguagem de Paulo Freire, contextualizei, foi um trabalho belíssimo, deu um resultado ótimo. Eles participaram, onde eles viram também, teve a questão teórica de entender a justiça pela saúde, pela educação, pela segurança, com a música de Marisa Monte, Comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, entendeu? Eles começaram a entender, houve esse diálogo, e trouxe uma reflexão muito boa para eles se tornarem agente de transformação. Eles participaram, foi um trabalho excelente. Mas já quando desse projeto que a gente desenvolve na escola, que chama Educação de Valores, quando eu fui para a questão da religião, certo? Da Iemanjá, que a gente estava falando da raça negra, então muitos alunos não quiseram participar, porque vem a questão do preconceito da religião, alguns evangélicos, então a dança ela traz abertura, mas também ela traz travamento. A gente tem que ter muito cuidado quando vai se trabalhar, deixar oportunizar e abrir espaço para leques de possibilidades, onde esse aluno, ele seja agente, ele crie, ele traga passos, ele também reinvente. Tudo isso aí faz com que a aula seja mais gostosa, mais prazerosa e traga um resultado. Somente, meu querido. Muito obrigado e bom dia. Pô, que isso. Muito obrigado pelas suas falas, viu, Antônio? É muito bom ouvir esses exemplos. E eu acho que é esse o caminho mesmo. Eu acho que é essa a ideia mesmo, de pelo menos tentar trazer um olhar diferente, né? Porque, de fato, o travamento, as barreiras, elas vão aparecer, né? Mas é importante, é muito mais interessante a gente oportunizar esse aprendizado para que essas barreiras apareçam mesmo, do que a gente nem fazer nada, né? Pelo menos a gente já está dando um passo, né? Fazer do aluno começar a pensar sobre aquilo, e às vezes desmitificar mesmo. Professor, eu não vou fazer porque minha religião não permite. Então, beleza, você não precisa participar, até porque nem todo mundo é obrigado a fazer mesmo a aula aqui e tudo mais, mas já que você, né, não quer participar, por favor, você e eu, né, o que seja o grupo, você pode fazer algumas perguntas. Traga para mim, então, qual que é a relação, que tipo de relação você acha que tem dessa prática corporal aqui, que você acha que a sua religião não vai permitir. Vamos tentar fazer um trabalho, então, sobre isso, para que você fale isso nas próximas aulas, né? Aborde essas questões. De novo, aproveitar o que aquele aluno está trazendo, até mesmo de barreira, de estereótipo. Não vou fazer porque é coisa de menina. Então, beleza. Traga algo para mim, então, que você acha que, de fato, isso é coisa de menina.
Até mesmo essa ideia de ampliação do conhecimento. Peraí, então, vamos pegar alguns exemplos aqui do cotidiano. Se é coisa de menino, vamos olhar de outra forma, então. Vamos dar exemplos aqui, né? O fulano, o Beltrano, parece uma menina dançando aqui durante a prática? E qual o problema também? Se a pessoa for homossexual e quiser dançar, né? O que tem de mais nisso? Opa, professor querendo falar aqui. Daniel, vai lá, meu querido. Levantei a mão aqui, eu tenho esse recurso agora, né? Em relação justamente a pegando esse ganchozinho aí que o professor estava falando, um exemplo que a gente pode utilizar, que é mais recente, é pegar alguns dos vídeos de cigano na dança dos famosos, né? Lutador de MMA, que seria vamos dizer, o mais antagônico possível da dança, seria a luta, justamente o MMA, né? E a gente fazer esse paralelo. Tá? Se tem aquele aluno que acha que é tanto assim uma prática de menina, a gente coloca isso. Então, o que é que a gente pode dizer desse vídeo aqui? E passa o vídeo, né? Será que a gente vai ter essa mudança de opinião a partir daí, né? Que ele vai ver, não. Vai ter argumento ainda depois disso, a gente vai tentando buscar algumas alternativas, né? Eu fiz alguns trabalhos também na escola com dança de salão, mais especificamente, né? Assim, o processo em si foi bem melhor do que o produto final, vamos dizer assim, né? Eu também esbarrei nessas questões religiosas, né? De pai vir à escola conversar comigo, querer mostrar que o filho ou a filha dele não poderia fazer por questões religiosas, por isso, por aquilo, ainda questionei, mas para não tentar evitar os conflitos, né, que vieram a ocorrer. Cheguei a levar a turma que é diferente também do que a gente tem na escola, né? Foi um processo massa, tanto em relação a, a aula em si, como a criação, tudo dentro do processo. É um conteúdo que eu ainda tenho algumas dificuldades de trabalhar, mas eu vou, como o professor falou, eu já anotei diversas coisas aqui, tentar encontrar o melhor caminho, né, para chegar a toda. Quando eu convidei professores para trabalhar comigo amigos meus da dança de salão, para trabalhar lá na escola, para fazer uma aula com eles, né? O movimento que acontecia fora da sala, né? De cabeça na janela, de querer ficar abrindo a porta da sala para saber o que é que estava acontecendo, que movimento era aquele, que via um movimento de música na sala e via que tinha muito movimento, que tinha alguma, vamos dizer assim, saía da zona de conforto da escola, né? Todo mundo queria ver. Tem professores também que chegava lá, ficava na janela, não, da próxima vez eu quero participar também. E foram experiências muito legais, né? Daniel, que legal, viu? Também parabéns pelas suas experiências. Eu acho que esse é o caminho mesmo. A estratégia que você trouxe, né? Por exemplo, de trazer um vídeo do cigano, fantástica, né? É isso mesmo, a gente tem que justamente fazer isso. Trazer ideias para desmistificar, para ampliar os conhecimentos dos alunos sobre determinadas práticas corporais. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente sabe, vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades, e também para dar um relato, né? Também interessante que aconteceu esse mesmo movimento de todo mundo ficar curioso. Durante um período, eu trabalhei num colégio que primeiro falaram que eu já não iria trabalhar lá. Nossa, você vai mandar seu currículo lá em tal lugar, né? Nesse colégio, era um colégio alemão, né? Na época ele era bilíngue, chiquetoso. Qual o problema? Vou lá, né? Vamos lá, vamos tentar mudar um pouquinho essa ideia aí. E, incrivelmente, lá o pessoal gostou, né, das intervenções e fui chamado lá. As coisas fluíram para que eu entrasse lá. E ok, né? Fui trabalhar naquele colégio particular e etc, né? Um colégio alemão tradicional do interior paulista.
E no início do ano, entrei no final do ano, né? E no início do ano a gente teve lá as reuniões para a gente poder fazer o planejamento do ano, né? E ali eu vendo lá o currículo, né, dos professores, e aí o que você acha, o que você não acha, né? Você tá, o pessoal está fresquinho, né? Na universidade, não sei o quê. E aí eu comecei a propor algumas coisas. Ó, a gente pode inserir, por exemplo, a dança aqui. Vixe, todo mundo já... Não, mas quem vai dar essa aula aí? Eu não tô com essa... Você não tá com essa turma, sou eu que vou ter que dar essa aula aí. Né? Vamos fazer tal coisa, né? Enfim, resumindo a coisa, né? Peguei lá as turmas, né? A gente foi trabalhar com danças. E aí foi muito interessante que aconteceu esse movimento, né? Era um colégio bem chiquetoso, gourmetzão, né? Tinham 3 quadras, uma do lado da outra. O negócio era gigante. E aí, óbvio, né? No meu espaço ali no cantinho, eu coloquei um dia, né? Primeiro dia, uma caixa de som, e era uma atividade que nem era de dança, né? Eu não tinha falado para os alunos que ia trabalhar com dança. Eu fui por uma outra estratégia, né? A gente foi lá, colocou uma atividade, coloquei o som, eu falei assim, gente, eu vou colocar uma música aqui baixinho, né? Não estou muito alto, e aí eu vou dar alguns comandos para vocês, né? Quando eu parar a música, para vocês fazerem. Então, tava lá, todo mundo andando, pode andar à vontade. Nisso, soltando a música, né? E deixando eles andar pela quadra livre, alguns já dançavam, né? Soltando, tocando, andando e tal. Parava a música, falava, junta aí, né? 3 pés e 2 mãos. Tinha que juntar ali no bambolê, enfim, eles iam tal e não podia ficar ninguém de fora. Ia fazendo e etc. Aí, parei essa atividade, né? Falei, gente, o que vocês acham que a gente vai trabalhar agora? O que a gente acabou de fazer? Ah, não sei, professor. Cooperação, né? O que é, né? A gente vai trabalhar com dança. O quê? Vocês acham que vocês dançaram agora? Sim, não, né? E já começava a trazer. O que é dança para vocês? Dança, é isso. Gente, dança, né? É a expressão, né? O corpo em movimento com um determinado significado, né? Tendo música ou não. No caso de vocês já estavam com a música aqui. Aí já foi um primeiro passo para que, ó, mesmo quem não quer dançar, desculpa falar para você, fulano, você dançou e eu vi. Eu tenho aqui, né? Zoava eles, né, no caso. E aí a gente partiu dessa atividade para a gente problematizar depois, né? O que você entende com dança, né? Eu tenho tanta relutância em não dançar, mas eu já dancei, né? E não teve problema nenhum, ninguém me julgou, né? Então, foi um bom ponto de partida, né? Esse tipo de atividade e causou esse alvoroço, né? Quando apertou o play ali e começou a tocar música na quadra, todo mundo já... Nossa, mas na festa junina não é nada que estão fazendo com esse tipo de música ainda aqui, né? Na época eu coloquei ainda, né, para causar mesmo ali sei lá, dança eu danço, né? E todo mundo, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? A festa naquela quadra ali do canto, né? Putz, quero saber o que está acontecendo, né? Então foi bem interessante, foi bem atrativo, foi uma boa estratégia para trazer os alunos para a aula ali. Mas alguém tem alguma complemento, alguma ideia aí, gente? Fica à vontade aí, viu? Acho que tem tempo ainda, né? Não sei. Antônio está perguntando se você é dançarino ou bailarino. Olha, eu posso dizer, não sei se eu posso me intitular assim, né? Eu prefiro dizer que eu já fui dançarino. Eu fiz parte de uma companhia de dança na faculdade. Eu vou dizer para vocês, gente, eu fiz coisa na faculdade, viu, gente? Eu acho que fiz mais coisa fora das disciplinas do que dentro das disciplinas. Juro para vocês. Mas eu acho que me considero um dançarino. A minha família, né, é aqui do interior de São Paulo, mas em São Paulo tem muito hábito de dançar. Tem alguns tios que são DJs. Então, ali, naturalmente, eu via eles, né, via a família dançando, eu sempre quis aprender um pouquinho. Mas foi na faculdade que isso se intensificou. Mesmo sem querer, né, surgiu esse convite de ter uma bolsa, e a partir daí eu fui aprofundando, aprimorando meus conhecimentos, e até liderei uma companhia de dança na faculdade também, né, fui bolsista que liderou ali, coordenava ali junto com outra professora, e também tive algumas experiências extra-acadêmicas, né, trabalhei, por um bom tempo, foi a dança que me sustentou, felizmente, né, então isso é legal, né, de uma coisa que, vamos dizer assim, eu me permiti fazer, né, que surgiu esse convite de uma professora, isso eu acho que é mais rico, né, às vezes de uma pequena oportunidade que se cria, por isso que é legal a gente trabalhar com esse tipo de, essa ou qualquer outra prática, né, na escola, né,
é uma oportunidade, né? Oportunização para o aluno. Às vezes, se eu não tivesse aceito, né, aquele convite, se eu não tivesse me permitido aquele momento, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês hoje sobre dança. Né? Então, esse é algo muito, muito rico para mim, muito interessante. Sou muito grato à professora, enfim, a essas experiências, e também acho que todo mundo tem que partir também dessas ideias aí. Exato, perfeito, Vitor. E eu anotei aqui, porque é interessante o seu relato, o relato do professor Antônio, e a gente percebe que a dança, assim como as lutas, todos os elementos, todas as manifestações corporais, elas partem do princípio cultural, né? Assim como você falou, né? Dos princípios pedagógicos cultural trazido pelo professor Marcos Neira. E isso que é a riqueza, e talvez seja isso também que muitas vezes problematiza e talvez, né, alguns professores sentem que têm dificuldade, porque eu nunca vi, porque eu não tenho experiência, porque é de outra região, e aí eu acho que a riqueza está aí, né, e você tentar promover, como você falou, oportunizar essas manifestações, né, corporais, trazendo, óbvio, essa problematização, né, voltando à questão do funk, né, o funk, né, que é tratado de uma forma, hoje, né, talvez pela sua visibilidade, pela forma como hoje vem sendo tratado por alguns viés, né, alguns músicos, cantores, talvez não entenda, o pessoal não entenda a raiz, né, do funk, então, talvez, é por isso que eu sempre coloco muito essas questões de estudar, de pesquisar, né, de contextualizar. Não sei se tem mais alguém que gostaria de falar. Nós estamos aqui faltando 10 minutos, né, para o nosso encerramento, e eu gostaria de pedir ao professor Vitor que fizesse a sua palavra final, fizesse seu encerramento, porque após esse momento a gente vai passar por os informes e para apresentar também a atividade vivencial proposta pelo professor, tá, gente? Hoje a gente vai apresentar a atividade vivencial proposta pelo professor Vitor, tá bom? Então, Vitor, por favor, a palavra é sua, e desde já agradeço pela sua disponibilidade e por esse momento riquíssimo que a gente está tendo agora. Legal, então, mais uma vez, quero agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, eu gosto muito dessa ideia de partilhar o conhecimento com outros colegas, e isso eu acho que é riquíssimo, engrandece o nosso trabalho, porque todo momento é um momento de aprendizado, de troca. Eu acho isso muito rico, vim com maior prazer, espero que tenham gostado, né, que pelo menos um pouquinho tenha contribuído com a prática pedagógica de vocês, e espero que a gente se encontre em outras oportunidades, e vou aproveitar também para divulgar também um evento que vai estar acontecendo no Colégio Pedro II, não sei se vocês estão sabendo ou não, né, me permita aí, Diane, vai ter um evento, né, um Encontro Nacional de Educação Física Escolar, não sei se vocês estão sabendo, dia 5 e 6 de dezembro. A gente vai ter falas de vários professores, né, o professor Mário Nunes, que é parceiro, né, colaborador do professor Marcos Neira, o professor Pedro Boneto também vai estar presente lá, né, da USP, entre outros professores. A gente vai ter algumas apresentações também de trabalho. Eu vou jogar o link aqui no chat aqui para vocês. As inscrições ainda estão abertas, vai ter certificado, vai ter tudo. Eu vou estar também fazendo uma apresentação lá, não é sobre dança, mas também fica convite para quem quiser assistir, vão ter vários temas, diferentes temas, falando sobre a educação física escolar. Eu já vou pegar o link para vocês aqui, tá bom? No mais, é só agradecimento mesmo e um grande abraço aí para todos e que a gente se cuide para que a gente possa se encontrar em breve. Obrigado, viu? Que bom, Vitor. Muito obrigado também, em nome da formação, de todos os professores que estão aqui, né? Estamos aqui em 74 pessoas, e com certeza foi um momento riquíssimo de aprendizado. Né? Então, fica à vontade, se você puder disponibilizar o link, e a gente agora vai passar para os informes, né? Os momentos um pouco mais internos, né, da própria formação, e quando depois você colocar o link, pode ficar à vontade, né, para sair da sala, se quiser ficar também, não tem problema não. Tá bom? Eu vou sair aqui, viu, gente? Certo, tá bom. Também tem outras atividades escolares aqui, mas obrigado mesmo. Eu deixei o link aqui, viu, gente? Aqui no chat. Ótimo. Podem ficar à vontade aí para se inscrever. Qualquer dúvida também, tem o e-mail de contato do próprio evento, ou se vocês quiserem também entrar em contato comigo, eu posso dar um alô para todo mundo lá também, tá? Grande abraço aí, gente. A gente vai disponibilizar esse link aí nos grupos. Muito obrigada, Vitor, mais uma vez, gratidão. Isso, tchau, tchau. Tchau, tchau.